Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhes respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças. Então lhes disse: por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu de sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Vamos orar? Deus amado, a tua palavra é extraordinária. Que porção maravilhosa. E o nosso desejo, o nosso clamor, a nossa oração, é que o Senhor nos alimente espiritualmente nesse momento. Que o Senhor nos dê o maná dos céus. Porque não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede do Senhor. E que assim seja nesse momento aqui para a nossa edificação e para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quantas mães nos visitam? Dá um sinalzinho, visitando. Tem alguma? Por gentileza, dá só um sinalzinho, assim, com a mão. Isso, amém, obrigado. Mais alguma? Não? Algum outro visitante, alguma outra pessoa nos visitando? Dá um sinalzinho. Não? Beleza. Vamos lá. Meus irmãos, deixa eu te situar primeiro dentro do contexto desse recorte que nós lemos de Marcos capítulo 7. Essa história você só vai encontrar em 2 evangelhos, Mateus e Marcos. Ela não vai aparecer nos evangelhos de Lucas e João. Se você for em Mateus capítulo 15, você vai estar lá o título A Mulher Cananeia. E aqui, o nosso amado irmão Marcos retrata essa mulher como uma mulher sirofenícia. Se você olhar o capítulo anterior de Marcos, capítulo 6, chegar no capítulo 6, você vai olhar que Jesus está na região de Genezaré. Genezaré é uma cidadezinha perto de Cafarnaum. Ela faz parte da chamada Galileia, a região da Galileia. E ali, no capítulo 6, vocês vão observar, se vocês olharem aí rapidamente, principalmente no final do capítulo 6, vai estar registrado que Jesus está curando muitas pessoas. Quando a multidão que habitava naquelas regiões, naquelas cidades, eles perceberam que Jesus estava lá. Eles afluíram para lá, levando os enfermos, levando pessoas que precisavam ser curadas, levando pessoas que precisavam ser libertas. E Jesus fez isso de uma forma abençoadora naquele lugar. Mas quando você passa a página e começa a ler o capítulo 7, que nós lemos aí quase que na metade dele, mas logo no começo do capítulo 7, você vai perceber que de Jerusalém,
alguns escribas e fariseus, eles foram até esse lugar de Genezaré, onde Jesus estava abençoando multidões, curando multidões. E essa turma que saiu de Jerusalém e foi até Genezaré, eles foram, fazer uma inspeção, eles foram bisbilhotar, eles foram para lá para tentar inquirir de Jesus o ensinamento que ele estava fazendo, as palavras que ele estava pregando, que estava divergindo da lei mosaica no entendimento deles. E o capítulo 7 começa com uma narrativa que eles vão começar a censurar a Jesus, porque os discípulos de Jesus, eles estão comendo sem lavar as mãos. Para mim, para você hoje, isso é uma prática de higiene básica. Para o judeu, isso é um ritual religioso. Então não se quebra um princípio desse. E aí no capítulo 7 você vai começar a perceber que o que vai discorrer do assunto é exatamente isso. Ao ponto de Jesus começar a falar para eles que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Então é nesse embate de Jesus com essa liderança religiosa, escribas e fariseus, que Jesus resolve arrumar a mala e sair de Genezaré. Ele sai da Galileia. E é exatamente aí que começa essa narrativa que nós lemos. Quando Jesus sai de Genezaré, possivelmente, a discussão com os escribas, com os fariseus, foi tão acirrada que a vontade que Jesus teve foi de se deslocar para um local onde ele queria isolamento. Ele não queria ser assediado, ele queria passar no anonimato. E a Bíblia registra, a partir do verso 24, que aí ele foi para as terras de Tiro e Sidom. As terras de Tiro e Sidom, ela fica exatamente a noroeste, né, de Israel. É na parte já, hoje, onde nós conhecemos como Líbano, que, por sinal, continua em guerra, né? O norte de Israel continua em guerra com essa região. Então, foi para essa região que Jesus foi. E o que me chama a atenção, logo nesse texto, é que Jesus, ele vai para esse local e ele vai com um intuito, com um objetivo. Sabe aquele dia que você chega, está tão cansado, ou tão cansada, que você fala assim, rapaz, hoje se eu pudesse eu não via ninguém. Eu não queria conversa com ninguém. Sabe aquele dia que você chega extremamente exausto do trabalho? Somente as mulheres têm os afazeres fora e quando chega em casa tem a fazer em dobro. E tudo que você queria era tomar um banho, relaxar e não ver nem menino fazendo zoada perto de você. É o sentimento de Jesus agora. Ele quer isolamento. Ele está procurando um recanto, um lugar onde ele possa, só ele e os discípulos, parar ali, talvez um retiro espiritual que a gente está tão acostumado a fazer. Mas aí, a Bíblia começa a narrar, e aqui eu escolhi propositalmente o nosso irmão Marcos, o evangelista Marcos, porque ele é mais detalhista em algumas coisas do que Mateus. Eu queria compartilhar com você nessa noite sobre uma mãe que surpreendeu e impactou a Jesus. Uma mãe que surpreendeu e impactou Jesus. Eu queria, juntamente com você, olhar para o texto agora. Olhar para o texto. Se a gente for podendo projetar, bota aí o versículo 24. A primeira coisa que eu olho na forma como essa mãe conseguiu surpreender a Jesus, foi exatamente em encontrá-lo quando ele mesmo queria se ocultar.
essa mulher, ela está tão carente desse encontro, ela está tão desesperada por resolver um problema da família, em especial na vida da sua filha, que aparentemente existe agora, a gente poderia fazer até essa menção bíblica, aparentemente parece que tem um Deus tentando se esconder, mas o desespero de uma mãe é tão grande que é capaz de encontrá-lo. Tem momentos que a gente quer essa privacidade, mas você já pensou na tentativa de buscar e encontrar alguém que se esconde de você? Que talvez não quer muito contato nesse momento, que não quer muita aproximação, que não quer ser percebido. Então essa mulher, ela surpreende Jesus porque Jesus agora ele está numa região desconhecida, ele não está em Jerusalém, ele não está na Galileia, ele está numa região extremamente desconhecida, e onde ele não era tão conhecido assim. E é para lá que ele vai tentar se refugiar, é nesse lugar que ele vai buscar se esconder, mas aí ele é surpreendido por uma mãe que resolve achá-lo. E o primeiro versículo diz isso: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, olha, propositalmente, ele não armou uma tenda, ele não ficou numa praça, não, ele entrou numa casa, e a Bíblia vai dizer assim: queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. O desejo de Cristo sendo Deus nesse momento era: eu quero privacidade. Mas o desejo de uma mãe era: eu preciso te encontrar. Careço, é uma necessidade. E aqui talvez eu e você, a gente entenda o que Jeremias diz, por meio da boca de Deus, afirmando: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É esse o cenário dessa mulher aqui agora. É uma mulher que ela, de alguma forma, ela teve acesso a uma informação privilegiada. Tem um judeu aqui nesse lugar. Jesus, muito falado na Galileia, chegou até aqui. Ninguém sabe onde ele está, mas ela é envolvida por um desejo de um encontro com Deus, de uma busca de Deus, de um desespero por querer estar frente a frente com esse Jesus. Esse Jesus parece agora que é um Deus que, sendo Deus, se limita a um ser humano que tem necessidade da presença dele. Então é essa primeira coisa que me chama a atenção nessa mulher, nessa capacidade de surpreender Jesus. Um Deus que quer se esconder, mas uma mulher, uma mãe que quer achar. A segunda coisa está no versículo seguinte, verso 25. Olha o que é que diz: porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a seu respeito. Aqui eu acho interessante, porque eu e você, nós precisamos entender por que alguns detalhes nesse texto devem nos fazer entender que há informações muito preciosas aqui. Primeiro, pelo título que está desse recorte aí: a mulher Ciro-Fenícia. Depois, no verso seguinte, daqui a pouco a gente vai chegar lá, verso 26, Marcos vai fazer questão de ressaltar isso. Mas por que Marcos faz questão de ressaltar a origem dessa mulher? Eu preciso compreender essa origem.
Então, quando ele está falando de ela era grega, eu e você, nós temos que entender a realidade daquele momento. A Grécia era o império em ascensão. Alexandre o Grande já tinha dominado grande parte daquela região da Ásia Menor. Muitos territórios e nações naquela época já estavam subjugadas pelo império de Alexandre o Grande, pela Grécia. E era interessante que, à medida que eles iam tomando território, os territórios tinham que ser subjugados à cultura dos gregos. E nós aqui sabemos que a Grécia, ela é um dos berços, né, da sabedoria, né, do diálogo, né, dos pensadores. Nasce ali. Quando você ouve falar sobre Sócrates, Platão, essa turma aí, são os pensadores da época. Século IV antes de Cristo. Então, quando Marcos fala, ela era grega de origem sírio-fenícia, ele está dizendo, não é uma mulher qualquer, é uma mulher que ela tem entendimento, ela tem acesso à informação, ela está diante de uma cultura muito rica. Porque Sírio-Fenícia, imagine agora que ela está numa região litorânea, tá? E ali também tinha um fluxo muito grande da economia do país, daquela região. Então ela faz parte da Fenícia, que era a parte litorânea, e ela é síria também por natureza. Então era como se alguém falasse assim, ou se Marcos hoje estivesse narrando assim, por gentileza, seu nome? Ronaldo? Então imagine se Marcos estivesse narrando a história do senhor Ronaldo, falasse assim, Ronaldo, brasileiro, do estado Síria, da Bahia, e natural de onde? Itabuna mesmo? Pronto, era mais ou menos isso. Então, quando Marcos está narrando a história dessa mulher, ele está dando uma ideia de todo um contexto cultural. E aqui, eu e você, por que é que isso é importante para a gente ter essa compreensão do texto? Porque dentro da cultura grega dos sírios, tem muitas possibilidades de adoração, de deuses, tem muitos templos, eles são envolvidos em muitas culturas de cultos pagãos, tem lá feitiçaria, tem lá a questão das curas, dos milagres sendo divulgado lá, e tem também toda a questão desses conceitos dos pensadores que essa mulher tinha acesso. Então ela poderia crer em qualquer uma dessas opções. O seu coração poderia ser levado a acreditar em qualquer dessas possibilidades que poderiam curar sua filha. Mas o interessante é que ela tem dois discernimentos. Primeiro, que o discernimento dela, ela sabe que a enfermidade da sua filha é espiritual. Porque ela diz, a filha que tinha um espírito imundo. Ela sabe, ela tem um discernimento do que está acontecendo. Mas o que me chama a atenção aí, é que diante de tantas opções que ela tem, ela ouviu. Olha que interessante. Versículo anterior, 25, isso, tendo ouvido a respeito de Jesus. Aqui serve para mim e para você isso aqui. Talvez não pelo contexto dela, mas para a gente pensar o seguinte, como alguém pode ouvir se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nunca ouviram? Ela só creu porque ela ouviu. E aí Romanos vem e enfatiza. A fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Essa mulher creu em Jesus. Ela não viu nenhum milagre. Ela não conhecia Jesus. Ela nunca tinha tido contato pessoal com Jesus. A turma de Jerusalém já tinha visto. Os genezarenos já tinham visto. A turma da Galiléia já tinha visto. Jesus multiplicou pão, peixe. Jesus deu vista a cegos. Jesus curou enfermos. Jesus deu vida a quem estava defunto. Jesus já tinha feito muitos prodígios, sinais e maravilhas no meio de Israel, mas especificamente nesse lugar, ninguém nunca tinha visto ou tido contato com Jesus. Mas ela ouviu e creu. Ela ouviu e creu. Tem muita gente carente aí fora, só precisando de ouvir de Jesus. Cabe a mim e a você. Você não tem nem ideia de onde Jesus pode passar. Você não tem nem ideia, nem eu, onde Jesus às vezes pode tentar se recolher. Você não tem nem ideia, nem eu tenho, de quantas angústias, sofrimentos, aflições passam no coração de tanta gente que está nas ruas, próximo da gente. São vizinhos, mas parece tão distante. E Jesus um dia chega lá. Mas elas precisam ouvir. Nós precisamos falar de Jesus. Exemplo de uma mãe que surpreendeu Jesus só porque ouviu. Mas ela ouviu e creu. E isso explica o contexto. Porque no verso seguinte, verso 26, Mateus fala, ela era grega de origem sírio-fenícia. Ela estava renegada. Era, basicamente, aquela que poucas chances teria na regra natural da vida de um dia ser alcançada pela graça de Jesus. Mas foi. Verso 28. Essa mulher nos dá, aliás, volta no verso 25, por favor. Pronto, aí. Então, é uma mulher que surpreende Jesus quando acha, quando encontra, quando ele não quer ser achado. É uma mulher que surpreende Jesus quando ela crê só pelo ouvir, mas é uma mulher que surpreende Jesus quando reconhece a autoridade dele. Quando reconhece a autoridade dele. Veja o último gesto logo de imediato dessa mulher, depois que ela ouviu. Ela procura Jesus, vai até Jesus, quando encontra Jesus, quando acha Jesus, ela tem uma atitude diferente de muita gente que às vezes também foi atrás de Jesus. Qual a atitude dela? Ela prostrou-se aos pés de Jesus. Escuta aqui. Para um grego prostrar-se aos pés de alguém, esse alguém tinha que ser um imperador, um governador, uma autoridade top. Pensa agora para uma mulher, que já não é, se dirigir a um homem, que não era o comum, a cultura da época não permitia, mas não é um homem, ela está procurando agora um judeu que é um nômade, só está de passagem. Alguém desconhecido de todos. Mas ela reconhece a autoridade de Jesus. Esse se inclinar, esse se prostrar, no original é lançar-se, é reconhecer a autoridade. É por isso que no versículo seguinte vai dizer, olha, não esqueçam, ela é grega de origem sírio-fenícia. Não é comum isso acontecer. Mas essa mulher surpreende Jesus desse jeito. Ela se lança.
porque ela já reconhece já em Jesus esse judeu que foi lá apenas para um momento de refúgio, de descanso. Ela encontra nele a maior das autoridades dos céus e da terra. De alguma forma, o Espírito já testifica com a alma dessa mulher que ela está diante daquele que criou todas as coisas. E como não se render, como não se prostrar diante de um homem que é Deus encarnado, que está ali ao vivo, os olhos contemplam, então ela se lança aos pés como um reconhecimento de autoridade. Às vezes eu e você, a gente até se diz súdito de Jesus, servos de Jesus, discípulos de Jesus. Mas em um ou outro momento, nós temos a dificuldade de reconhecer a soberania, o senhorio de Jesus. É uma mulher que ela está totalmente desconectada da cultura judaica. Ela não sabe nada sobre os procedimentos de culto, de adoração que se faz em Israel, porque ela tem a cultura dela. Mas quando ela vê Jesus, ela está diante de Jesus, ela diz: é o rei, é o soberano, é a maior autoridade. E eu reconheço isso. E ela se prostra. E surpreende Jesus com isso. Sabe por que Jesus é surpreendido? Porque Jesus saiu de um contexto de Genezaré, onde os principais das sinagogas, os escribas e fariseus, estavam lá contestando. Queriam discutir com Jesus sobre coisas apenas que eram rituais, práticas de usos e costumes. E eles estavam lá irredutíveis e criticando e condenando Jesus por algumas práticas dos discípulos. E agora a gente vê um contraste de alguém que não tinha nenhum vínculo com Jesus, não conhecia nada sobre a cultura de Israel, mas ela chega diante de Jesus e fala assim: é o rei, é o mestre, é Deus encarnado. Eu preciso me render diante dele. E ela surpreende Jesus quando reconhece a sua autoridade. Ela reconhece quando ela declara também, que ela conta para Jesus sobre o drama que ela está vivendo, sobre o grande problema de sua casa, sobre do qual mal a sua filha padece. Então, quando ela diz isso para Jesus, ela está dizendo: eu confio agora em ti. Eu reconheço que tu tens autoridade sobrenatural. Ela poderia procurar qualquer um sábio da época dela. Ela poderia procurar qualquer igreja. Ela poderia procurar qualquer curandeiro. Mas ela prefere procurar Jesus. Mãe, deixa eu te falar uma coisa aqui, em nome de Jesus. Tem algumas coisas na vida da família que só Jesus vai entrar com providência. Só Jesus vai curar, só Jesus vai restaurar, só Jesus vai dar solução. Só Jesus vai derramar graça, só Jesus vai dar entendimento, só Jesus vai derramar sabedoria. É só Jesus. Proste-se aos pés de Jesus. Reconheça a autoridade de Jesus. Submeta-se a Ele. Conte o seu drama, mas confie na intervenção de Jesus. Amém? Quarta coisa que essa mulher me ensina, está no verso 28. Ela faz o pedido,
Aí Jesus, misericórdia, se a resposta fosse em nossos dias, imagina como Jesus não estava aí com tanto de processo nas costas. Imagina, na nossa geração cheia de sensibilidade hoje, sensibilidade à flor da pele, você não pode dizer mais nada para ninguém, que tudo é motivo da pessoa se sentir ofendida. Então, quando ela clama por esse Jesus, por esse Deus, que ela reconhece a autoridade, que ela crê nele, que ela o acha, ele fala para ela: ô filha, não é bom que se tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Imagina você ouvindo, mãe, você ouvindo a resposta dessa, de alguém que você despeja toda a sua fé, toda a sua esperança, que você crê que vai dar solução. Aí, de repente, a pessoa, por outro lado, responde dessa forma. Alguns estudiosos dizem que, possivelmente, Jesus usou aqui um dito popular que era comum nos dias dele. Tipo esses ditos que a gente conhece hoje, nos nossos dias. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Em casa de ferreiro, espeto é de pau. Então, Jesus aproveitou, porque o que é que Jesus agora está querendo mostrar aqui para essa mulher? Que a sua vinda, a concretização da promessa, esse segredo escondido em todo o Antigo Testamento e que se revela na pessoa de Jesus, quando o Verbo se faz gente, ele tem uma prioridade, e a prioridade são os judeus. Então, o que Jesus agora começa a dizer para ela é o seguinte: filha, é como se ele dissesse: filha, existe uma prioridade. Eu vim para os judeus. Eu não posso pegar o pão dos filhos, os judeus, e dar aos cachorrinhos. Agora, o detalhe é o seguinte, é que, apesar disso parecer uma ofensa, mas os cachorrinhos que Jesus está falando, não é um cachorro de rua, não é aquele cachorro desprezado, não é aquele dog que você passa na rua aí, você percebe que não tem dono, não é sobre ele. Porque ela compreende a colocação de Jesus. Para ela não foi uma ofensa, porque ela compreendeu o contexto, a realidade do que Jesus estava falando para ela. Então, quando ele fala, filha, não é bom que pegue os pães dos filhos e se dê aos cachorrinhos. Ele está dizendo assim, sabe, aquele cachorrinho, o Udo, o Pinche, aquele que é mais caseiro, que você gosta, que você cria, que você tem tanto amor, apreço. Volta e meia, quando você está, quem tem sabe disso, quando está comendo, você percebe que ele dá uma voltinha na mesa, né? Ele é quase da família, né? Como se fosse membro mesmo, porque ele tem afeto, tem carinho, né? Tem cuidado, tem tudo. Ele só não é e não pode ser a prioridade. Então é isso que Jesus está dizendo para essa mulher, explicando para essa mulher: filha, eu não posso pegar a bênção agora que veio para judeus e dar para você agora. Não é o tempo ainda. Aí ela surpreende Jesus com uma resposta que pouca gente teria. Porque ela tem conhecimento, ela tem informação. É uma mulher inteligente, mas ela surpreende Deus com uma humildade singular. Eu vou dizer para vocês, assim, eu não consegui ainda achar um texto na Bíblia que me apresente alguém com tamanha humildade como essa mulher. Porque o que era uma ofensa para mim e para você, para ela recebe com tanta naturalidade. E ela devolve uma resposta para Jesus, numa fala, um quebrantamento, um jeito de cativar o coração de Deus em sua direção.
um jeito único de atrair o cuidado de Deus, como dizer assim, eu sei disso, mas por favor, não me deixe sair daqui sem a tua bênção. E ela fala, eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus donos ou das crianças. Ela está dizendo, eu sei, Deus, que tem bênçãos especiais para os judeus. Eu sei que talvez você não veio agora, a prioridade não sou eu. Eu sei que talvez agora nem a salvação me alcance. Mas eu te rogo, se sobrar apenas a migalha, já é suficiente para mim. Pode dar a bênção com abundância para quem você quiser. Abençoe os judeus, derrame as mais ricas bênçãos espirituais sobre ele. Mas me dá migalha. Ela não se sente ofendida. Ela não está cheia de milindres, ela não está com a sensibilidade à flor da pele. Ela não devolve a Jesus com uma injúria, com uma palavra grossa, rude. Não. Ela se humilha, ela se quebranta, ela sabe com quem ela está conversando. Ela sabe diante de quem ela está. E ela sabe que é melhor ela se humilhar, se quebrantar e ter a bênção do que ser arrogante e deixar a filha continuar possessa. Eu sei, já aconteceu comigo. Com você deve ter acontecido. Por exemplo, a minha esposa sabe, de vez em quando ela me estimula a ir numa médica aqui em Itabuna, eu falo, lá eu não vou não. Eu estou pagando consulta, ainda vou tomar bronca? E você já deve ter passado por algum médico, alguma médica, que você fala assim, não volto mais, que pessoa ignorante. Às vezes ela te disse até uma verdade que você tinha que ouvir. E você achou isso ignorância. Imagina se você ouve de Jesus. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Como você julgaria Jesus? O que você falaria para os outros sobre Jesus? Fui ter com ele, rapaz, que pessoa ignorante. Não teve sensibilidade, me distratou, me chamou até de cadela. Ó. Ah, Jesus. No texto de Mateus, se você for lá em Mateus 15, você vai dizer assim, vai ter uma expressão que eu amo também. Jesus diz assim, ó mulher. Ó mulher. Jesus se impressiona com essa resposta. É o tipo de resposta que talvez Jesus não imaginasse que receberia. Tamanha é, muitas vezes, o nosso egoísmo, a nossa arrogância, a nossa prepotência. Diante de uma palavra dessa, como foi a de Jesus, a tendência minha e sua era encerrar o diálogo. Era sair aborrecido. Era perder a bênção. Mas ela surpreende Jesus, ela gera um impacto no coração de Jesus, quando ela fala, não, pai. Me dá migalha. Eu estou satisfeita. Pode me chamar do que você quiser. Pode botar os adjetivos que você quiser aí. Mas se vier a migalha, já é bênção para a minha casa, para a minha vida, para a vida de minha família. Ai, Jesus, por causa dessa palavra, pode ir. A sua filha já está curada. Pode ir. A sua filha já está curada. Nosso irmão Tiago, escrevendo a sua epístola, ele diz o seguinte, capítulo 4. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque a seu tempo ele vos exaltará. Quer ser abençoado? Humilhe-se. Quebrante-se. Boca no pó, na cinza. Não se preocupe que se às vezes vem uma palavra dura, ouve uma pregação que parece estar te machucando,
Reconheça que Deus está tratando a sua alma e quer ver até onde você se sujeita a esse senhorio do Senhor. Tem gente que, por menos, não precisou nem uma ofensa dessa, abandonou Jesus. Teve um jovem que chegou para Jesus e falou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta bacana. Tipo, o que farei para ser salvo? Jesus começa a responder para ele de uma forma muito tranquila. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás. Quando Jesus começa a citar os mandamentos, ele interrompe Jesus e fala assim: calma. Tudo isso eu tenho praticado desde a minha juventude. Ah, Jesus, então estamos bem resolvidos. Está simples então de resolver o problema. Agora é simples. Vai, vende tudo que tem, distribui entre os pobres, vem e me segue. Pronto, está resolvido o negócio. Se a resposta é essa, não foi uma resposta ofensiva, não foi uma resposta mal criada, não foi uma resposta áspera. Ele só pediu a indicação, Jesus deu o caminho. Aí a Bíblia fala que aquele jovem saiu muito triste, porque era dono de muitas riquezas. Até que ponto o reconhecimento do senhorio de Cristo na sua vida e na minha vida me sujeita e te sujeita a segui-lo? Até onde eu e você iria por Jesus? Essa mulher, ela não teve limite. Se a humildade era o limite, ela foi lá e reconheceu que ela não merecia nada. Não era só de boca para fora. Como eu e você cria alguns chavões de igreja. Eu sei que eu não mereço nada. Não, essa mulher aqui, ela está muito honesta, muito sincera. Ela está muito transparente. Porque ela sabe que está diante de Jesus. E qualquer tentativa de mascarar o negócio, a máscara ia cair por terra. Então ela fala: Jesus, não tem problema. Me dá as migalhas, já me satisfaz. E ela teve a bênção de Jesus por conta da sua humildade. Meus irmãos, mães, pais também aqui, jovens, filhos, a gente tem que entender que a narrativa de Marcos é sobre a minha vida e sobre a sua vida. Dá para a gente fazer da vida dessa mulher uma régua de medir para até que ponto nós temos buscado a Deus de todo o nosso coração. Até que ponto a gente tem crido nele, do que nós temos ouvido sobre ele, do que esse Jesus é capaz de fazer. Até que ponto nós estamos nos humilhando, reconhecendo a autoridade desse Jesus. E crer de fato que ele opera. A última palavra de Jesus para essa mulher, no penúltimo versículo, assim: vai, a tua filha já está liberta. Ela não duvidou mais. Ela não perguntou mais nada para Jesus. Ela saiu e foi para casa. E encontrou a sua filha na cama, porque o espírito já havia saído. Fé inabalável. Eu creio no que Jesus está me dizendo. Eu creio plenamente que ele não vai mentir, ele não vai me enganar. Eu vou para casa na certeza que minha filha está curada. Talvez existam anseios aqui nessa noite de algumas mães por salvação de filhos, por restauração de casa, talvez de casamento. Eu quero dizer para você: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver filhos salvos. Se você crer, você vai ver aquela enfermidade que está talvez sendo a angústia da sua alma, o motivo das suas lágrimas, as madrugadas sendo perdidas. Você vai ver Jesus curar. Ouça
creia, reconheça a autoridade, humilhe-se diante de Deus e seja movida de uma fé fundamentada na palavra de Jesus. O justo vive por fé. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. A igreja pode se colocar de pé. Lugar, tu és
servir. Deus continue te usando como canal de bênção. Muito obrigado pela presença. Você e toda a sua família nesse lugar. A você que nos visita, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Deixar aqui 2 recados. Sábado agora, às 4 horas da tarde. Sábado da alegria. Você que tem criança, não esqueça de trazer. Será aqui na frente, viu? E o outro recado é dia 30 e 31, Conferência das Famílias. Não perca, será bênção. Que Deus assim os abençoe e leve em paz seus lares, suas casas. Vamos recitar o mísma? Sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dai-me sucesso em tudo que fizermos. Sim, dai-me sucesso em tudo. Deus assim os abençoe. E uma boa semana.